bacharel. Eu quero tratar corretamente bacharel grosso. Muitos não tem doutorado nenhum, não tem mestrado nenhum. Bacharel grosso. Rapaz, vou te contar uma coisa. A última entrevista foi com o Pertence. E eu acabei chamando ele de você, meu avacalhei. Mas só pode ser assim, velho. Não fica um troço muito artificial. Uma vida inteira eu chamando ele de Tião. Ele chamando de grosso, aí doutor grosso. Ministro, chamado de ministro. Ministro. Doutor Grosso, mas nós estamos aqui. Grosso, nós estamos aqui. Nós fazemos parte da comissão de memória do tribunal. Você sabe perfeitamente que esse país é um país sem memória. Exatamente. Então a gente tem essa satisfação de deixar registrado para a posteridade a história do tribunal. Eu acho que todos nós deixamos um testemunho. E nesse testemunho, nós gostaríamos de ouvir a opinião não somente de desembargadores, de magistrados, mas também de advogados, de membros do Ministério Público. E nós sabemos perfeitamente a sua participação, o seu acompanhamento da criação da justiça do Distrito Federal. E você é uma pessoa que teve também uma participação grande, não é isso? Nós perdemos um grande juiz, né, porque você vai ter oportunidade de fazer referência a esse fato, tá? Mas você fez parte também de uma turma do Ministério Público, e foi uma turma que marcou o Ministério Público. Foi uma turma de pessoas brilhantes. Produtores vocacionados para a judicatura, né? Eu tenho para mim que é uma das coisas até que eu preciso de separar bem, essa questão das vocações, não é isso? As pessoas têm vocação, alguns têm vocação para a magistratura, outros têm para o Ministério Público e outros têm para advogados, é isso? E o doutor Grossi foi uma pessoa que teve uma atuação marcante como advogado, é isso? Dos mais brilhantes advogados, é isso? O Ministério Público também, a sua atuação foi uma atuação marcante no Ministério Público. Pode ser até que não haja assim, não seja uma unanimidade, mas foi uma atuação. Eu gosto até de dizer que a gente era juiz substituto, é isso? E eu tinha sempre aquele prazer de, interrogando o réu, ele falou assim, eu não tenho advogado. Eu falei, vou designar para você dos melhores advogados aqui da praça, porque as pessoas começavam no Ministério Público como defensores, e essa segunda turma do concurso, segundo concurso do Ministério Público, vai ser uma turma especialíssima, né? De gente que conhecia e conhece. Estou dizendo que conhecem porque são pessoas que não deixaram o estudo de direito. Não é isso? Então, essa turma foi uma turma que marcou a justiça, como membros do Ministério Público. E mais, eu tenho assim, a certeza também de que o doutor Grossi, como advogado lá do escritório do ministro Vitor Nunes Leal, tem muita coisa também para nos contar a respeito aí da Rio, permita uma intervenção. Perfeitamente. Esse projeto ao qual eu acabei me alinhando com muito prazer. Você se entusiasmou também. Na verdade, eu tenho uma concepção muito inteligente, que é resgatar a memória da Justiça do Distrito Federal, em Brasília, através do resgate das pessoas que contribuíram muito para a Justiça chegar nesse estágio que está. E as pessoas que naqueles primeiros momentos enfrentaram imensas dificuldades. Que não é o caso do Grossi. Não, mas com certeza, eu me lembro que eu ainda cheguei a entrar no Ministério Público, quando eu era lá no Bloco 6, ele já estava lá. Então aquilo ali não era não se tinha gabinete, enfim, eram dificuldades. E então essas pessoas é que podem mostrar como foi, quais os fatos relevantes, episódios, processos, enfim, que a Justiça acabou vivenciando e ultrapassando para chegar ao dia de hoje. E a gente quer que no futuro
né, os mais novos, né, encontrem esse trabalho que nós estamos fazendo, para Uma prosseguir, história, com né? certeza. Né? Mas então, Grossi, inicialmente nós gostaríamos que você desse umas informações a respeito do seu histórico, né? Um dia você já disse que nasceu lá em Abricampo, não é isso? Um dia você estudou. Coisa muito rara, né? Porque lá nascem 3, 4 pessoas por ano. Nossa, deve ser uma cidade boa para nascer, escondi. Hein? Ele falou isso em off, doutor Rios. Nós gostaríamos de registrar isso. Diga, doutor Grossi. Nasci. Ah, pois não. Nasci em Abricampo, né? Abricampo. É uma cidade, zona da mata de Minas Gerais, né? E tão desconhecida que pessoas que às vezes me perguntam, você é de onde? Eu costumo brincar com eles assim, eu sou de perto de. Assim, perto de? A minha cidade fica perto de Manhuaçu, de Muriaé, pois não, como se chama, hein? Abricampo. Porque se eu digo imediatamente Abricampo, a pessoa pergunta, é perto de onde? Então eu já digo, eu sou de perto de. E o senhor se formou estudou lá primeiro? O Abricampo só poderia oferecer, até bem recentemente, o curso primário. Nós tínhamos lá os grupos escolares estaduais, né? Onde se estudava até o 4º ano primário. A partir daí a cidade não oferecia coisa nenhuma mais, porque não tinha para oferecer. Então eu faço em 44 vestibular para o Colégio Dom Alves em Ponte Nova. Não devia ser um anjo de criatura, pelo final do ano eu fui expulso do colégio. Mas praticava muita injustiça também com as quadras, né? Sem dúvida nenhuma. Eram os salesianos reacionários. Né? Atualmente os salesianos são revolucionários. Né? Mas fiz o 2º ano ginasial lá no Colégio Padre Machado, em Belo Horizonte, de onde também fui expulso. Era o professor Lara Rezende, que era um homem muito intolerante, né? Não tanto quanto fascistoide, assim. Pai do Otto, né? Lara Rezende. Eu fui estudar em Viçosa, onde fiquei lá 3 anos, 46, 47, 48. 49 fui para o Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, onde me dei muito bem, padres muito francos, muito abertos, né? Nada a ver com os salesianos de então, e onde terminei o meu curso científico no Brasil. Isso. Depois vestibular para o UFMG. Se distrair, eu acabei passando no vestibular e fiz lá o meu curso. Turma de 57. Eu me formei em 57. Eu deveria ter me formado em 56. No 3º ano eu tive um problema de saúde e acabei perdendo o ano por não frequentar a escola, por um problema de saúde. Então, eu entrei na escola com a turma que se formava em 56 e saí da escola com a turma que se formou em 57. Seu irmão, inclusive, de 56. Doutor Grossi. Valtênio Mendes Cardoso, meu amigo, saudoso amigo, 2 vezes compadre, padrinho de casamento. Era Grande figura. uma Grande figura adorável para mim. Doutor Grossi, o senhor trabalhou como advogado em Belo Horizonte? Não. Não. Não, talvez um pouco da criação da gente, pais razoavelmente autoritários, essa coisa toda, isso trouxe para mim uma certa timidez pela vida fora. Eu carrego até hoje, sem dúvida nenhuma. E eu tive muito medo de olhar aquela cidade grande e dizer, eu sou advogado em Belo Horizonte. O que fiz foi voltar para o Abricampo, onde eu percebi claramente que não dava para advogar. Me mudei para Manhuaçu, fiquei lá com o Ibrahim Abiaca um tempo, e em seguida vim para Brasília. Então eu tive que fazer uma espécie de retorno para conseguir alçar um voo mínimo. E o senhor veio para Brasília para fazer o concurso do Ministério Em 63 eu me inscrevi no concurso. E, aliás, eu devo até dizer isso, eu disse outro dia na Ordem dos Advogados. Devo um pouco disso ao nosso querido e saudoso Zé Guilherme, de quem eu fui amigo a vida inteira. Me lembro do Zé me incentivando. Naquele tempo, a melhor forma de se comunicar no Brasil era ainda a carta, de correio, né?
eu escrevia cartas a ele escrevia cartas a mim, me incentivando a vir fazer o concurso aqui. Durante o concurso, em 63, eu me submetia às provas pela manhã e à tarde ficava no apartamento dele e da Maria, ali na 108, estudando para o dia seguinte. Tenho certeza que esses estudos é que me propiciaram lá uma aprovação, uma classificação. E o senhor, nesse concurso de 63, o senhor teve como colegas o ministro Pertence, José Paulo, Eduardo Ribeiro, Duca. Maria Carmen? Não Maria Carmen. O Torreão Braz, eu estou quase dando a ordem de classificação. O Torreão Braz, o Lincoln Magalhães da Rocha, o Dirceu Faria, o Tcherniquiaro, o Elmano, o Romildo, não é? Do que eu estou me lembrando assim? Geraldo Nunes. Geraldão, que entra numa fase posterior, né? Houve uma série de nomeações, depois ficou estancado um pouco. E numa fase posterior, o nosso querido Geraldo Nunes foi. Mas é do mesmo concurso, né? É o mesmo concurso. Durante quanto tempo o senhor ficou no Ministério Público? 5 anos. 5 anos. É. Um tempo curto na Defensoria Pública, já o defensor substituindo muitas vezes o promotor, logo em seguida promovido para promotor substituto, naquele tempo, e em seguida promotor público. Né? Mas a tolerância dos militares comigo durou exatamente 5 anos, o que eu acho até grande. Mas a sua atuação no MP foi mais no Tribunal do Júri, não foi? Houve um momento que eu fiquei longamente no Tribunal do Júri, que era uma coisa muito interessante, muito melhor tratada do que é hoje. Né? Hoje a gente tem um país muito voltado para o problema econômico, patrimonial. Né? O grande crime de hoje é se apropriar de dinheiro, de bens, não sei o quê. Na minha cabeça continua sendo um homicídio, assim, que é muito maltratado atualmente. Né? Os tribunais do júri são cada dia mais desacreditados e havia uma situação toda especial que, embora houvesse interesses da União, Procuradoria de República, tudo isso, né, toda a justiça brasileira era justiça estadual. Nós tínhamos aqui, me lembro bem, o Mário Brasil, que veio do Rio de Janeiro, o Leal Fagundes, que veio do Rio de Janeiro, que eram os juízes da Fazenda Pública, que abrangia a Fazenda Nacional e a local. Porque naquele momento não existia a Justiça Federal. É Procuradores da República que lá trabalhavam. O Gildo Ferraz, o Geraldo Ponteles, né? Eram procuradores que trabalhavam juntos aos juízes estaduais. Né? Então isso era levado com seriedade, sem dúvida nenhuma, com seriedade. O Mário Brasil foi um belo juiz, e Leal Fagundes foi um belo juiz, né? Procuradores que atuavam seriamente, muito pouco alarde. Atualmente há muito alarde, um pouco de deficiência de atuação, eu acho. A sua atuação no Tribunal do Júri foi uma atuação marcante. E creio que você deve se recordar de alguns casos assim, importantes do júri, não? Na minha cabeça, todos os casos eram importantes. Eu era um promotor assim, profundamente angustiado. Quando derrotado no júri, eu ia para casa com uma tristeza enorme. Quando vitorioso no júri, eu ia para casa com uma tristeza muito maior. Claro que deu. Me penitenciando, me culpando, fazendo exame de consciência sobre a desgraça que eu havia ajudado a impor ao ombro de alguém aí pela vida fora. Então, eu era um promotor, pudesse eu, pediria a absolvição de todo mundo. Mas não, eu lutava para condenar, era a minha função, e eu me convencia às vezes da necessidade da condenação. Só que quando as coisas se tornavam uma realidade, né, a pena, aquela quantidade de anos de cadeia, eu me atormentava profundamente. Normalmente, perdi o sono, e quantas vezes a Paulo e eu, para não perder o sono, íamos encher a cara de choco por aí afora. Mas isso é um pensamento, né? É uma atitude muito Eu fiquei satisfeito de ouvir esse seu depoimento, porque eu lembro assim no café lá dos juízes, né, alguns que eram juízes de varas criminais
eles faziam até a contabilidade, que quantos anos eles É. foram condenados, não é isso? E é uma das coisas assim que sempre me preocupou, né? De ver A insensibilidade. a insensibilidade, não é isso? Porque nós vivemos num país injusto. E um país injusto, um país incorreto. E a falibilidade humana, né? Quantas vezes a gente se sente dono da verdade, amanhã tropeça na verdade que não é aquela que se sentia dono Mas dela. você se lembra de alguns casos assim, que houve maior repercussão? Houve sim, ué. Aquele caso da morte do senador. Quem é que atuou naquele caso? Aquele foi o Zé Paulo, Foi o Zé Paulo, né? foi do Cairala, Do Cairala. José Cairala, né? E ali tem uma coisa interessante, é que um dos brigões acabou sendo... Eu acabei me casando, vivendo com uma sobrinha neta dele. É a Rosa, né? Mas Góes Monteiro. foi um processo momentoso. E eu me recordo que despertou muita curiosidade, né, até nacional. Uma coisa interessante, né? Não havia prerrogativa de foro. Era uma contenda de senadores da República, né, que resultou na morte, típica derratio ictus lá, né? Resultou na morte do Cairala, mas de Gladiavo, o pai do Collor, né? Não. Arnon de Mello. Arnon de Mello, o tio da Rosa lá, o Silvestre Péricles de Góes Monteiro, eles queriam se matar, né? Esse era Era a briga paroquial das Alagoas, né? É uma briga nitidamente paroquial, mas foi trazida para Para o Senado. o Senado, que nada tinha paroquial, né? E ambos maus atiradores, né, acabaram matando um cidadão que estava lá. O Silvestre era bom atirador. Como? O Silvestre Não. Não, também é ruim. Mataram lá o Cairala, que não tinha nada a ver com a história, era um homem que estava substituindo o senador aí por alguns dias, né? E este caso foi examinado e julgado pela justiça local. Com rigor natural, sem muito aparato, sem coisa nenhuma, enfim. Ele teve realce porque O Zé Paulo envolvia as acho pessoas. que assina a denúncia, se não me engano. E foi dos primeiros casos que o Zé Paulo, primeiro colocado em concurso, atua, né? Foi um teste sério para ele. Doutor Grossi, durante esse período no Ministério Público, o senhor também já dava aula na UNB? Dava aula na UNB. De que matéria? UNB, o cargo que tínhamos lá era como que um aprendiz de professor, né? Um aprendiz de futuro professor. Desdobradores de aula. Eles se contratavam era assim mesmo. Eu mesmo fui contratado adjunto, como né? auxiliar. Auxiliar de ensino. Auxiliar. A entrada do Grossi, era num estágio diferente de auxiliar, porque era instrutor. Era instrutor. Era um aluno. Era a ideia original do Darcy, né? Que é aquela história de desdobrar a aula maior, não era? Era, exatamente. Mas acho que foi assim. Um professor, esse sim, com títulos, renome e o que entregar, né, na aula, né? Dava uma aula de 2 horas a que cada um de nós assistia, e essa aula era normalmente desdobrada em 2 aulas de 1 hora, né? Que era muito mais um diálogo do que um monólogo do professor. O instrutor ia para lá para conversar com os alunos que haviam recebido a aula maior. Era um projeto muito bom. Interessante, Projeto muito bom. interessante. Espanca as dúvidas, não é? Pode Sem dúvida nenhuma. Pode desenvolver um pouco isso aí, porque eu acho importante. Só que não tinha esse negócio de dar uma cadeira, não. Eu pelo menos variei lá. Tinha Mas que... já buscou introduzir uma universidade nova. Uma universidade, sem dúvida nenhuma. E mais, todos os professores com tempo integral, dedicação exclusiva. E todos os alunos tinham um orientador. Né? Sem dúvida nenhuma. Os instrutores, os professores, eles tinham que dar também essa orientação. Então, todos nós, eu não sei se... Porque, por exemplo, para o desdobramento de uma aula num dia, não é? A gente passava toda semana, nós que tínhamos função pública aqui,
toda semana, durante toda a manhã na universidade. Então, a ocupação em si, física, né, era de 1 hora. E sobrava para a gente várias horas da manhã ali, para atender aluno, para conversar com aluno, para orientar aluno, né? E normalmente o preparo de aulas a gente trazia o material para casa para fazer à noite. E havia lá o professor Roberto Lira, por exemplo, Machado Neto, Azaí Bédico, me lembro assim, rapidamente de nome, eram pessoas de permanência completa na universidade. Né? De segunda a quase todos os professores tinham tempo integral e dedicação exclusiva na universidade. Hélio Pontes, Fogueirinha, Luiz Fernando. Esse projeto praticamente foi abandonado. Mas também na universidade você ficou pouco tempo, né? Pelo que eu vejo. A intolerância lá foi maior. Né? Mas também acho que justificadamente. Você já tinha sido você já tinha sido expulso de 2 colégios. Uma branda militância na União da Juventude Comunista. Eu tenho uma outra razão. Eu não me queixo deles, me dou até bem com eles. Você teve essa militância? Hein? Você teve essa militância? Tive, rapidamente, em Belo Horizonte. Mas Tenho um pouco de dúvida se foi o Marcos ou se foi a Hélia que me levou para a militância. Eu confio mais que foi a Hélia, que era filha do Ziller, do Armando, e era muito bonita. Eu acho que muito mais do que Marcos, ela foi quem me levou lá para a militância. Da Juventude Comunista. Estadual pelo Partido Armando. Comunista. Papai gostava muito dele. Era uma bela figura. figura. Eles eram colegas de assembleia. A filha dele, pelo menos para mim naquela ocasião, era uma deusa. Tivemos um namoro, e desse namoro para ir para o JC foi rápido, sabe? Mas eu sempre duvido se foi o Marcos ou se foi a Hélia que me levaram lá. Um dos dois me levou lá. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque era de desencaminhar mesmo. Né? Você se lembra dela? Claro. É muito bonita, né? Eu me lembro de ouvir muito falar no Armando Ziller. Era um bancário, gente muito inteligente, muito perspicaz, e não era um comunista chato, não era um comunista até bem aberto, brincalhão, né? Bem-humorado. O Zé de Juta era um comunista chato e fechadão, né? Parecia um sargento. Eu não tenho conhecimento desse povo. Doutor Grossi, então, por que o senhor saiu do Ministério Público e também o que houve na universidade que o afastou de lá? Na universidade, naquele embrião de universidade, pensado pelo professor Anísio, pelo professor Darcy, né? Um pouco pelo Frei Mateus, que se agregou muito, né? Se agregou muito aqui, essa coisa, né? Naquele embrião de universidade, havia critérios não muito rígidos, mas minimamente formais para a admissão e demissão de professores em regime de contratação de CLT. Não é? De repente, punha-se lá um nome, o nome era examinado, era olhado, enfim, era avaliado se cabia lá ou se não cabia. Né? E o sistema de dispensa também, embora houvesse apenas uma ruptura de contrato de trabalho, tinha uma certa formalidade, né? Que os departamentos gostavam de atuar nesse sentido. Né? De repente, os departamentos acabaram substituídos aí por militares. Né? Chegava lá uma ordem, demita fulano. O sujeito era demitido sem mais aquela, demita ciclano. E o cidadão era demitido sem mais aquela. É um trauma terrível para a universidade. O que é? Havia várias ideologias na universidade, não tem dúvida nenhuma. Eu convivi com um rapaz lá que muito próximo do fascismo, que veio do Rio, não queria privatizar o mundo, não sei se você se lembra, eu não me recordo o nome dele. Havia comunistas, era um ambiente nitidamente universitário, uma pluralidade de ideias, de ideologia, e a universidade só pode funcionar dessa maneira. Né? De repente a gente vê essa universidade sendo esvaziada por decisão aí de um militar qualquer, que o Tião Rios é comunista, manda embora. O Grosso é comunista, manda embora. Sem nenhuma formalidade. A gente estava... E
Começamos a debater isso lá, até que um belo dia optamos lá por fazer uma greve de advertência. E toda a universidade aceitou a ideia da greve de advertência. Nós usaríamos a noite desse dia de greve, né, da véspera da greve, para debater amplamente os problemas, sem preconceito, sem coisa nenhuma. Uma boa assembleia, você se lembra dela perfeitamente bem, e adotaram lá um critério, não sei bem que se pode se chamar de um critério, né? Todas as pessoas que participaram ativamente da universidade, dessa assembleia, disseram alguma coisa, essas pessoas foram mandadas embora da universidade. Nós éramos 15 que participamos, eu dentre eles. No dia seguinte eu estava mandado embora da universidade. Então, não sei. Arbítrio mesmo. Eu externei meu ponto de vista e era pró-greve, sem dúvida nenhuma, que era pró-greve. Alguns tentaram contornar o problema, a maioria se decidiu pela greve, a greve foi feita e em seguida a greve, 15 de nós Essa foi greve era para... de alerta. Assim, E em apoio aos que... Não gostaríamos, nós então, professores, não gostaríamos que as demissões da universidade fossem feitas por um sargento, ou por um coronel, ou por um general, mas por um departamento razoavelmente estruturado. Era tudo que nós queríamos. E a universidade já havia demitido pessoas de lá por incompetência, por malandragem, enfim. A universidade era um grupamento humano como outro qualquer. Sim, né? mas havia fundamento, havia manifestação dos departamentos. Sem dúvida nenhuma, os departamentos tinham chefia, se Era organizavam. justamente nesse sentido. É que lutava-se por critérios. Para que a universidade funcionasse e não fosse um feudo da intolerância militar na ocasião. Esse foi um episódio que repercutiu internacionalmente, não pela qualidade dos mandados embora, mas pela solidariedade de 200 outros professores que, em solidariedade, em apoio a todos nós, se demitiu da universidade. Essa foi a primeira grande crise. É a grande crise da Universidade do Que Brasil. normalmente hoje eles colocam como a 1965. primeira grande crise de 68. Não, aquela foi outra coisa, já era uma luta de alunos. Ali já... Era uma luta de alunos, uma luta muito próxima da luta armada que se fez no país depois. Né? Essa crise de 65 Outubro de 65. foi uma crise de professores com inteiro apoiamento de alunos. Né? 15 fomos mandados embora e 200 outros se demitiram da universidade. O Darcy, quando conversava com a gente, posteriormente voltou ao Brasil, o senador, ele disse que nada foi mais acertado do que a atitude que nós tomamos. Ele nos apoiava incrivelmente, segundo ele, é um marco. E o homem mais apolítico que eu conheci da minha vida, que é o Roberto Salmeron, é um homem voltado lá para os átomos dele, é um homem voltado para os átomos, né? Só pensando nos átomos dele lá da física, vive na Suíça até hoje, fez um livro muito bem feito, uma pesquisa muito serena, chamada Universidade Partida, onde todo esse movimento de 65 é muito bem registrado. Né? Você já leu o livro e ele deu para todos nós. Né? Muito bem registrado. E do Ministério Público? Bom, perdi lá a minha condição, chamemos assim, de instrutor lá na universidade, continuei no Ministério Público por algum tempo. Né? Num determinado momento, não sei se era vocação, enfim, eu pretendi ser juiz. Né? Cheguei a me inscrever aí num concurso, né? Um concurso aí... Segundo concurso. Hein? Segundo concurso. Era o segundo concurso de juiz aqui. Aí sim, a Maria Carmen também se inscreve, o Duca se inscreve, mas o Zé Paulo não. Nós fazíamos um pouco, 3 mosqueteiros, o Duca, Zé Paulo e eu, nós sempre muito juntos e mais uma vez, vítima, o atingido aí pela intolerância que havia então, né? Naquele tempo, para um cidadão fazer um concurso para juiz, pediam fichas de SLI, hoje... Não, e o tempo que levava para sair essa nomeação? Oh, nosso concurso mesmo foi uns 9 meses, eu acho. Eu acho, foi quase um ano, né, Menegildo? É porque era uma pesquisa intensa. Desde que você estava no colégio, eles já tinham notícia do seu registro.
Nessa época, talvez os registros não fossem assim tão eficientes. O pessoal estava se alfabetizando ainda, talvez, para registrar melhor. Mas tenho notícia de uma reunião da comissão de concurso, né, onde um examinador se dirige ao outro, e José Gerardo Grossi é comunista, esse senhor que me conhecia até bem, e até tinha certeza que eu não era comunista, disse, então vamos indeferir o pedido dele. Um bom amigo, também componente de banco examinador, chegou lá, desista porque vão indeferir sua inscrição e, consequentemente, terão que te mandar embora da promotoria, você tem muito filho, já tinha mesmo, né? Então, realmente, eu desisti do concurso por aviso deste amigo, não tem nenhuma importância dizer o nome dele, está morto, acho que ele acho para mim que ele fez corretamente, é o desembargador Souza Neto, a quem sempre homenageei, como um bom amigo, um bom juiz, eu gostava muito dele. Também foi um presidente do tribunal, deu grande contribuição, muita contribuição para a justiça local. Mas, eu tenho para mim que você foi um tanto, não sei se imprudente ou inocente, em querer fazer aquele concurso, com aquela banca. Eu gosto de riscos. Mas há um fato que antecede muito a criação do Tribunal de Justiça daqui e que eu gostaria de contá-lo. Vou contá-lo sem dizer nomes. Vou me permitir não dizer nomes. Mas se quiser dizer também, eu acho que não tem importância não. Vou me permitir não dizer nomes. Era aquela febre da construção de Brasília, né? Aquele entusiasmo enorme. O presidente Juscelino se desdobrando aí como um louco para fazer essa cidade, para empregar o tempo, essa coisa toda. Nessa ocasião, chefe da Casa Civil do presidente Juscelino era o ministro Vitor Nunes Leal. Né? Um belo dia, o Vitor, como nós passamos a chamá-lo depois de companheiros lá do escritório, o Vitor se vira para o presidente e diz assim, presidente, nós precisamos de pensar já na justiça de Brasília. Eu seria médico de formação, né? A punição disse assim, mas Vitor, nós já não pusemos lá o Supremo? Vitor disse, presidente, pusemos lá o Supremo, mas veja o senhor, tem um marido que briga com a mulher, tem que arrumar um juiz lá para saber quem tem razão, tem um homem que atropela lá no trânsito, tem a briga. É mesmo, hein? Como é que é isso? A cidade vai começar, pensa-se o mínimo constitucional, Tribunal de Justiça com 7 desembargadores, né, um número mínimo permitido, essa coisa, papapá, juízes cíveis, juízes... Vitor, você cuida disso, isso é do seu métier, você cuida disso, não sei o quê. Olha, cuida da melhor maneira possível. Pega as melhores figuras que o país tiver, que aceitarem ir para lá, vamos levar para lá. Naquele tempo, primeiro, a legislação permitia que o presidente da República fizesse isso. A legislação mais facilitada possível para que tudo isso acontecesse. Naquele tempo, cada um de nós que vinha para aqui ganhava a chamada dobradinha. Né? Era o salário multiplicado por 2. Isso mesmo. E havia promessa. Eu recebi. Promessa, também, eu recebi. Havia promessa que não fui cumprida. para São Paulo. Havia promessa cumprida de casa, de apartamento. O que prometeram, fizeram. As pessoas passaram a ter apartamento, dobradinha. Enfim, Brasília era uma tentação para nós que estávamos no ramerrão da vida lá. Era uma tentação. Então, o Vitor começa a fazer sondagens em vários tribunais do país, né? Rio, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, com critério absolutamente subjetivo. Mas que a gente vê que era um critério. Quando o avião passa, eu acredito que as pessoas estão me ouvindo, só eu estou me ouvindo. Então, um critério subjetivo, quem é o grande nome do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? Faz uma sondagem, quem é o grande nome lá de Minas Gerais, Bahia, enfim.
Nessas sondagens feitas pelo Vitor, que tinha sido advogado há muitos anos, conhecia muita gente, né? Então ele já havia conseguido uma primeira adesão, uma semi-adesão de 11 desembargadores que admitiam vir para Brasília. Até que o presidente da República um dia o chama e disse assim, como é que vai? Assim, tem já 11, não, mas bom, temos que meter mais um nome aqui, mas por interferência nitidamente, claramente, declaradamente política. O Vitor falou perfeitamente, o senhor manda, colocou lá o nome, mas o Vitor, um homem muito correto, foi ver lá as pessoas que ele havia abordado anteriormente e, com exceção de um, os demais desistiram de vir para o Brasil, por causa dessa interferência política da criação do Tribunal Local. Os outros desistiram? Como? Os outros desistiram. Aí ficou tudo no zero. De 11 nomes, 10 deixaram de acatar o convite por causa dessa interferência clara, nítida, confessadamente política. E ele que elaborou o projeto da primeira lei orgânica, foi ele? Foi o Vitor? Talvez ele tenha contribuído. O seguinte, um grupo de juristas de que ele se socorria com muita frequência, né? O Vitor era um deles, a área criminal, o Dr. Sobral, amigos de muitos anos, né? Na área de direito administrativo, principalmente, era meu Deus, que veio a ser ministro supremo depois, foi Carlos Medeiros. Quando precisava de luzes maiores, assim, procurava muito o Santiago Dantas também. O Vitor se cercava muito de pessoas, o presidente Juscelino se cercava muito de pessoas muito preparadas. Essa primeira lei de Brasília, eu sei que tem dedo do Vitor, mas tem do Santiago também, tem do Medeiros também. Né? A criação do tribunal, o senhor disse? Não, a lei orgânica que estruturou a Nova Cap, né? Fez essa grande jogada que foi a criação de fundações que nada tinham a ver com o que nós entendemos por fundação, né? Que eram fundações exclusivamente de direito público, né? Mas que com isso ele construiu Brasília. Brasília era Fundação Hospitalar, Fundação Zoobotânica, Fundação não sei o quê. Brasília era um grupo de fundações, né? Para ter liberdade de contratar, sem esses... Fundação Assistência Social, hospitalar. E funcionaram, né? Funcionaram bastante bem durante muitos anos. Então, o senhor saiu do Ministério Público? Só me restou advogar. E aí o senhor foi advogar com o ministro Vitor? Com o ministro Marcial, Vitor. que o senhor já conhecia, então, da universidade ou lá de Carangola? Não. A Carangola é perto de Abricampo, mas eu antes não conhecia o Vitor. Eu vinha conhecer o Vitor em Brasília, na Universidade de Brasília. Eu vim do ministro Supremo, e eu, defensor, depois promotor e instrutor na universidade. E fizemos uma camaradagem muito grande, como ele fez com Pertence, com vários outros colegas nossos. Né? E depois assessor também, não sei. Como? Depois assessor. Depois eu fui trabalhar, depois de defensor, não sei se entre defensor e promotor, eu fiquei trabalhando 1 ano e pouco lá com o ministro Hermes Lima. Mais uma vez, lembrado do Zé Guilherme, eu não conhecia o ministro Hermes Lima, que pediu ao Zé Guilherme que ajeitasse para ele, conseguisse para ele um assessor. Naquele tempo, o assessor era obrigatoriamente funcionário público, requisitado para o Supremo Tribunal, e a função dele no tribunal durava apenas 2 anos. Terminados os 2 anos, ele era devolvido à sua função pública. Tinha uma gratificação, uma coisa assim, né? Olha, a questão do salário eu me lembro perfeitamente bem. O que eu receberia no Ministério Público, recebi no Supremo. O que a gente ganhava muito é de conhecimento, aí sim. Porque a gente começava a trabalhar matérias de interesse da gente, que iam às mãos da gente por solicitação do ministro, leia isso, faça um relatório, troque uma ideia. Não é? Então, o grande lucro que cada um de nós pôde ter com isso, eu próprio acho que tive, foi conviver nesse meio lá, quase fazendo o papel de um aprendiz de juiz, né? E o senhor gostou mais de advogado que do Ministério Público? A advocacia não me atormenta à noite. Se eu perdi o caso, eu perdi o caso. Se eu ganhei o caso, eu ganhei o caso.
por minha culpa ninguém mais vai para trás das grades. Pode ser que por minha desídia vá, mas por minha culpa, estrito senso, não. Minha falta de talento, qualquer coisa, alguém seja condenado sem que eu tenha feito todo o possível. Pode acontecer, pode. Eu creio que você pode ter feito também muita injustiça e defendendo muito bem alguns que deveriam. Mas isso Deus releva. Doutor Grossi, e como advogado, uma causa importante, assim, todas são, mas de qualquer forma, assim, de repercussão. De repercussão. Retomando, o Vitor, o Hermes e o Evandro foram caçados no Tribunal Federal e o Vitor, logo, 2 dias depois, estava cuidando. 68. 68. Estava cuidando de montar um escritório e de tocar a vida dele, precisava tocá-la, enfim, era um compromissos financeiros, ele era um homem pobre, né? Me lembro assim perfeitamente bem, nos primeiros momentos do escritório, chegava a fim de mês, o que havia de troca de aval, eu te avalizo, você me avaliza, para tirar o dinheiro da feira, né? Que, aliás, é uma prática muito recomendável. Eu penso que aval é uma coisa que você deve fazer assim mesmo. Nós somos amigos aqui, eu dou para você, você dá para mim, e não entra mais ninguém nesse grupo. Eu já penso diferente, eu acho que aval não é nem para amigo. Mas o banco exige. Deixa Não é? eu exigir, O banco exige. mas não me peçam para balizar. Mas então, em 69, no mesmo ato, né, no mesmo jornal, né, o Zé Paulo, que já estava frequentando o escritório do Vitor, com aquelas restrições que um promotor tinha, e hoje nem tem mais, que é proibido, né, para advogar, nós dois fomos caçados, aí o Vitor me convidou para ir para lá também. Mas eu dizia do Hermes, que me levou ao Hermes, para o Zé Guilherme Vilela, que era amigo dele, meu amigo, e nos aproximou. Né? Meu convívio com o Zé é sempre assim, marcado por fatos muito relevantes da minha vida. Eu tenho sofrido muito com a morte dele, sofrido demais. Nessa época ele era do Tribunal de Contas, né? Ele era do Tribunal de Contas, ele era procurador do Tribunal. Eu cheguei a conviver um pouco com ele no tribunal, um período não muito longo, um período de 1 ano mais ou menos, lá no tribunal, mas já o conhecia muito antes disso, cara. Que ele foi advogado aqui no início e já no Supremo, muito, né? Advogava intensamente no Supremo. Mas enquanto fiquei em Brasília, eu cuidava um pouco de advocacia criminal. Eu cuidava mais de advocacia civil, que era a vocação, digamos assim, do escritório lá do Vitor, em Brasília, né? Com a minha separação, eu acabei achando que Brasília era muito pequena, muito setorizada. Né? Se as separações se dessem assim, num clima ameno, amigo, tudo bem, mas se não se dava, ficava aquela coisa de fofoca daqui, fofoca dali, fofoca de acolá. E eu acabei pedindo ao Vitor que me acolhesse, ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né, para continuar tocando a vida. Né? E lá no Rio havia como que uma proibição tácita de cuidar de assunto criminal. O Vitor, com toda a delicadeza dele, deixava entender que a advocacia criminal no Rio era excessivamente suja para que nós a abraçássemos. Então é com a morte do Vitor, com o meu retorno em Brasília, que eu pude então me dedicar mais à advocacia criminal. A sua vocação maior, né? Eu acho que sim. Administrativo também, mas se alguém, principalmente a parte criminal. Se alguém me pergunta se é uma causa importante, eu preferiria, honestamente, o que eu acho que tem alguma relevância na minha advocacia é a história das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Né? Atuei muito ativamente na segunda grande dela. A primeira foi do impeachment do presidente Collor e a segunda foi a do orçamento. Né? Foi uma coisa que eu me dediquei muito e a partir dali praticamente tenho participado assim em seguida de comissões. Né?
Então eu perco um pouco da humildade para dizer que praticamente toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em torno de CPI foi elaborada, foi sedimentada a partir de postulações minhas em habeas corpus e mandado de segurança. É um pouco de cabotinismo, mas é uma verdade. Mas é o que todo mundo sabe. Não é cabotinismo, não. Foi uma das coisas que eu disse na entrevista com o ministro Pertence, justamente isso. Ó, Modesto é o seu amigo, agora você vai dizer para nós aqui algumas coisas que marcaram a situação dele. Né? E você fez referência justamente a esses amigos, a presença do Zé Guilherme. A presença do Zé Guilherme foi uma coisa importantíssima. Sem dúvida. Inclusive no Tribunal de Justiça, não é isso? Você fez referência aí, que eu brinquei com você, que você foi imprudente ou inocente, impedir inscrição. Isso, eu não fiz aquele concurso porque eu sabia que possivelmente... Recém-saído da universidade. Possivelmente, né? O concurso seguinte que eu fiz, o examinador pela ordem já era o Zé Guilherme. É isso? Além de um conhecedor do direito, isso, era uma pessoa correta. Muito correta. Então, eu acho que ele deu uma contribuição que vocês deram. Então, aquela turma que você mencionou, isso, aquele trio, um trio atacante, né, da melhor qualidade, você, o Zé Paulo e o Zé Guilherme. Né, Duca. Duca também. Eduardo. Eduardo Eduardo não tem jeito, vira Duca, né? Então você pode dizer assim, com toda a convicção de que foi um quarteto importante na história da justiça do Brasil. Não só do Grosso, uma curiosidade, você teria colaborado em algum projeto de lei ou mesmo em melhorias do Código Penal, Código de Processo Penal? Não. A área já estava tomada, né? Não, o que aconteceu, eu tenho falado sobre isso com absoluta franqueza. Veio a demissão da universidade, a ruptura de contrato da universidade, veio a demissão do Ministério Público, fui cuidar da minha advocacia, veio a lei de anistia e o Cristóvão era o reitor da universidade, que me mandou um ofício muito delicado me convidando para retomar meu trabalho na Universidade do Brasil. Eu cheguei a pensar em fazer uma carta ao Cristóvão dizendo as razões pelas quais eu não iria aceitar isso. Pensei, falei, puxa vida, eu posso estar ofendendo sem querer um ou outro amigo aqui. Então não mandei a carta, mas pedi ao Cristóvão que me recebesse, ele me recebeu. E eu disse a ele uma coisa que eu continuo repetindo com absoluta clareza. Eu invejo os advogados, colegas da gente, o Niro Batista, por exemplo, um irmão que eu tenho, um dileto amigo, que se desdobra como um louco, tem uma vida acadêmica muito intensa e uma advocacia intensa. Eu não consegui fazer isso. O advogado não é um estudioso, o advogado estuda um caso aqui, outro ali, outro acolá, e não emenda tudo isso. O acadêmico emenda tudo isso, porque é a obrigação dele. Eu disse, Cristóvão, eu não tenho nada para trazer para a universidade. O que eu vou falar aqui na universidade? Que eu tive esse caso, que agi assim, que ganhei, que perdi. Isso não é aula, definitivamente. Eu não tenho um preparo acadêmico. Certamente, por não ter um preparo acadêmico, nunca ninguém me convidou para participar da redação desses projetos. Né? Porque a pessoa se engaja no projeto e com a estrutura, com o conhecimento jurídico que tem, certamente teria contribuído. Eu tenho visto aí que eu, lamentavelmente, acho que as nossas leis não se atualizaram, elas foram idealizadas por uma realidade ultrapassada. E aqui e ali surgem umas leis aí um pouco estranhas. Agora mesmo surgiu essa lei chamada Maria da Penha. Você já pensou nela? O processo legislativo brasileiro é inteiramente corroído. Faz uma discriminação entre homem e mulher claríssima. A gente reconhece o problema que existe, não é só na classe baixa, existe em todas as classes sociais, mas eu sou contra qualquer tipo de discriminação. E agora, esses dias, eu vi aí um caso muito interessante. Um juiz aceitou
um pedido de um homem para ser beneficiário da lei Maria da Penha, porque ele demonstrou que foi agredido várias vezes Pela mulher. pela mulher. E isso transitou em julgado? A sentença dele foi Me dada, arranja eu tenho uma até. cópia. Eu tenho. Me arranja uma cópia? Mas a curiosidade é a seguinte, ó, a mulher quebrou o carro do sujeito, mandou vários e-mails ofendendo, agressões físicas e morais, psicológicas. O sujeito disse, olha, eu vou aplicar a lei por analogia. Aplicou. Mas olha, Porque não tem outra. estou me sentindo fortalecido. Eu acho que aplicou mal, entende? Eu acho que aplicou mal. Aplicou mal. Aplicou mal. Por Porque quê? a Lei Maria da Penha não é para ser aplicada. Eu acho que a primeira coisa... Você sabe quantas ações temos aí nos 3 juizados? Isso é a quantidade. São 14 mil ações. Que isso? 14, aqui em Brasília. Da Maria da Penha? Da Maria da Penha. 14 mil. O processo legislativo hoje é muito pautado pela imprensa. A imprensa dá É uma distorção destaque muito grande a um assunto, corre aos deputados e senadores, já faz uma lei em cima daquilo. Mas, Glaucio, você conhece perfeitamente um desembargador que foi cassado no estado do Rio, que escreveu aquele livro, Quem Faz as Leis do País. Não é isso, né? Agora, depois, agora com Lula, ficou mais claro quem que faz essas leis, gente, é mesmo? É claro. Mas é lamentável, porque como são nesse feitas? caso eu li o seguinte, argumentava-se o fracasso dos juizados criminais. Por quê? Porque na maioria dos casos o agressor sofria só uma pena pecuniária, multa e cestas básicas para pagar. Não é isso, as penas alternativas são importantes, né? A prestação de serviço à comunidade. Bom, E cada então, vez que a se gente isso tudo medita não sobre presta. a pena restritiva de liberdade, mais a gente desacredita dela. Eu sinceramente não acredito. A pena de prisão para mim foi um erro da humanidade. Nunca produziu resultado positivo. Mas isso já atualmente, foi afirmado há quantos anos atrás? Né? atualmente os jornais batem. Não está preso, não foi preso. Como se não ter sido preso fosse uma desgraça. Né? Então acontece isso, você é Grande preso mal, preventivamente nós vivemos aqui, e não fica ser mais tempo do que o tempo que resultaria da condenação. Bem, E o seu tribunal esses dias aqui fez 2 revisões, você viu? sobre No isso, jornal aqui, um advogado que pagou uma pena aí, bem alta aí, o sujeito aparece vivo. A vítima do latrocínio, qualquer coisa assim. muito obrigado. É isso mesmo. Cumpriu a pena aí, eu acho que uns 2 anos. E acho que ontem ou hoje, qualquer dia desse, eu vi também um sujeito acusado de furto aí, ou de roubo. Não sei. Mas eu pensei que você tivesse dado alguma contribuição nessa área de projeto, porque havia Não, uma quando- conexão do Ministério da Justiça. Quando o Gilmar Mendes estava na Advocacia Geral da União, às vezes a gente trocava ideias, eu me dou bem com ele, ele se dá bem comigo, mandava um texto para mim, pedia um palpite, é uma coisa muito informal. Doutor Grossi, o senhor se referiu aí às suas defesas na área das CPIs, não é? O senhor acha que isso aí é vamos dizer assim, seria um novo ramo do direito, da maneira que nós temos CPIs proliferando de todo lado? Não seria provavelmente um novo ramo de direito, porque está todo preso ao processo constitucional, Porque é muito ao especializado, processo não é? legal, essa coisa. É. Mas como era uma novidade, virou uma novidade no Brasil. Né? Porque CPIs, a gente tinha notícia assim, de uma CPI lá na época da Constituição de Brasília, comandada pelo Lacerda, aquela coisa. Depois, praticamente não havia, elas não ganhavam vulto. Passaram a ganhar vulto quando uma foi uma proposição de impeachment do presidente da República. Né? E a outra, seguida a ela, foi de uma monumental ladroeira na Comissão de Orçamento. Né? Nessa ocasião, eu não defendi nenhum deputado ou senador. Defendi durante algum tempo, um longo tempo, aliás, aquele Zé Carlos Alves dos Santos. Eu ia me referir a isso, porque... Eu fui advogado o senhor, dele. Constantemente havia notícias suas É. e da defesa nos jornais. Eu era advogado. Ele, não sei se deveria contar tudo isso, porque é um caso meu,
terminável. Todo brasiliense conhece realmente o caso. Ele Pois é, está mas solto agora? não conhecem o lado mais obscuro de tudo. Né? Eu tenho receio de falar sobre isto e estar transgredindo o problema ético profissional onde se Eu vive. compreendo. Não há problema. Mas eu tenho você conhece bem essa matéria. Eu vou talvez buscar o seu auxílio. Eu acho que CPI tinha que ser o seguinte, olha, os senhores podem fazer quaisquer investigações, usar de todos os recursos que o processo lhes põe na mão, mas publicidade não, só do relatório final. Quem fizer publicidade... Acabava a CPI. Falei isso para um deputado, ele falou, e eu não entrava em CPI nenhuma. Acabava a CPI. Porque é do jogo político, né? O cidadão vai para uma coisa daquela, se dá importância e tudo mais, ele... E não há compromisso É, realmente. um interrogador, um desembargador, um juiz, sabe o que perguntar. Um deputado e um senador não conseguem fazer uma pergunta sem antes fazer um discurso de todo tamanho. Discurso. No final diz assim, mas a pergunta qual é mesmo, hein? Né? Porque durante o tempo está falando, está aparecendo no jornal, na televisão, acha que é história de prender, né? Eu ouvi de uma senadora um dia aí, de um cliente meu, esteja preso, mas TEJE preso. Um tejo. Hein? Um tejo. Aí não esteja preso, eu vou pro Supremo. Um tejo. E fui lá no Supremo arranjar lá o liminar, né? Doutor Grossi, durante esse período todo que o senhor viu a nossa justiça do Distrito Federal, desde o início, desde o projeto que nasceu no escritório do ministro Vitor Nunes, né? Projeto de lei da nossa justiça, até agora, o que o senhor, nessa evolução, o que o senhor vê, o que o senhor percebe, qual é a sua observação a respeito dessa trajetória? Maria Tereza, eu confesso que tenho um certo desencanto com a geração nova. E um desencanto no seguinte sentido: são melhor preparados para o dia a dia, para o raberrão, não digo do que qualquer de nós, mas do que de mim, certamente. Agora, não passam disto. E uma pessoa que tem apenas isso, regrinhas daqui, regrinhas dali, leizinhas daqui, leizinhas dali, de vez em quando uma olhadinha na Constituição, não é uma pessoa com aptidão para julgar. E julgar no mais amplo sentido, tanto julgar uma questão de família, quanto julgar uma questão patrimonial, quanto julgar uma questão criminal. Essas pessoas precisavam de ter uma vivência maior, um estudo maior. Esse é um gravíssimo problema. Mas são muito jovens. E eu participei da banca várias vezes. Se você não aumentasse o limite de idade mínima, você não consegue muitos candidatos, não, porque advogado com 5 anos de, digamos, não de carreira, mas de mercado, ele já está bem relacionado, tem uma razoável clientela, e não está querendo se meter nesse... Nós pensamos nisso, mas é difícil levantar o limite de idade para ganhar pessoas com mais experiência e ter um número bom de pretendentes. Mas talvez... que experiência não significa idade, não é? E talvez o mal esteja nos colégios e universidades, né? Eu tenho tomado sustos terríveis da vida. Uma criatura aqui, advogada, por quem eu me encantei profissionalmente uma vez, escrevia bem, pensava bem, não sei o quê. Um dia um papo disse assim, você lê bastante, né? Disse assim, nunca li um romance na minha vida. Estou mentindo, ou verdade? Porque estarrecido, absolutamente estarrecido. Nunca. Não, nunca. Depois, com uma certa alegria, disse assim, vou ler o meu primeiro romance. Estou fazendo um trabalho na área de criminologia, vou ler Crime e Castigo. Mas o que eu acho é que todos nós nos ressentimos disso que o senhor acaba de dizer, doutor Grossi. Eu tenho a impressão que há uma valorização excessiva de conhecimento. Técnico. Não é? Técnico e pouca
sensibilidade. Densidade, É difícil né? avaliar a sensibilidade, mas na medida em que as pessoas se orgulham demais do conhecimento técnico e ficam demasiadamente arrogantes com relação ao resultado daquele certame, eu acho que é um mau começo. Sem dúvida nenhuma. É um mau começo. Pois é, mas o que eu me referia era esse problema da idade, porque realmente a idade não quer dizer experiência, mas poucos com pouca idade têm experiência. Mas você vê hoje, Júlio, as próprias universidades, né? Estou preparando o seu filho, que fez agora 18 anos, para o vestibular. Então, para preparar para o vestibular, ele vai saber um básico que o vestibular exige. Na universidade, diz, olha, pense no concurso, hein? O menino já vai prontinho para fazer o concurso daqui a uns dias. Isso está restringindo demais o conhecimento. Falar assim, numa leitura assim, de um filósofo, por exemplo, um romancista, por exemplo. A televisão e a internet atrapalham demais. Mas não é demais, não. Enquanto ele troca, Minutinho. penso que nós já estamos no final, né? Mas eu gostaria que o Dr. Grossi falasse um pouquinho mais a respeito das CPIs. Pois não. Porque o que nós vemos são notícias mais de jornal, que nós, magistrados, não temos acesso a esse público político, não é? Como é que o senhor vê isso, doutor? Foi preciso, assim, levar muita matéria ao Supremo Tribunal Federal. Me lembro, assim, perfeitamente bem de um dia em que um senhor deputado, continua deputado até hoje, né, leu a Constituição e disse assim que os membros de uma comissão parlamentar de inquérito têm os poderes de uma autoridade judicial. E eu não teve dúvida nenhuma. Decretou a prisão preventiva de um cliente meu. É mesmo. Por isso é verdade. Porque está na Constituição que tem minha competência, né? E decretou sem nenhuma fundamentação. Que não é muito pior. E a ordem foi obedecida? Como? E a ordem? A decreto? Polícia Federal baixou atrás desse sujeito para procurá-lo. Aí ele era muito esperto, acabou se safando no primeiro momento. E eu me lembro perfeitamente bem que presidiu o Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Otávio Galotti, bom amigo de todos nós, um juiz excepcional, um homem da melhor qualidade, né? E eu criei coragem, impetrei um habeas corpus curto para ele, sempre, com o único documento que tinha era uma notícia de jornal, e pedindo uma liminar. Ele falou, Grossi, mas como é que eu vou te dar uma liminar agora? Eu falei, mas o deputado expediu o mandado de prisão preventiva e não nos fornece cópia disso, não fornece o advogado, não fornece a ninguém cópia disso. Mas, Grossi, eu falei, Luiz Otávio, a única coisa que eu posso empenhar é a fé do meu grau, a minha palavra. Essa prisão preventiva, essa coisa, olha, eu vou lhe dar essa liminar. Às vezes você arruma esse traz para mim, perfeitamente. Meu cliente era um homem de tanta sorte que nesse busca que faziam por aí, um policial deixou uma cópia do mandado de prisão preventiva dele num balcão. O amigo dele passou a mão naquilo, no dia seguinte eu entreguei, tá aqui. Disse assim, agora eu vou acreditar, porque até ontem eu não acreditava. Doutor Grossi. Então a CPI foi moldada a partir de fatos como esses, assim, né? O cidadão faz uma leitura inteiramente equivocada da Constituição, isso permite decretar a prisão preventiva. Você se lembra muito bem que quebra de sigilo bancário sem nenhum fundamento. Foi preciso que o Supremo construísse tudo aquilo. Tem os poderes da autoridade judiciária e os deveres da autoridade judiciária, que pela Constituição, quando decide, tem que fundamentar a sua decisão. Tudo isso por um processo de elaboração muito grande. Sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, né? Prisão em flagrante por causa de falso testemunho, havendo a possibilidade de retratação. Aquilo era a glória para eles. Prisão, não sei o quê, tal coisa. Eu não me lembro de ter algemas lá, eu realmente não me Algema, lembro. não, mas prisão do... Uma colega da gente, uma moça que sofreu paralisia infantil, uma criatura que trabalhou muitos anos com o Dr. Sobral Pinto, né, a Eli Moreira, né,
para ser presa, tinha uma dificuldade enorme, andava quase arrastando, foi presa numa CPI dessas. Lavrado alto, prisão em flagrante, prestou fiança, essa coisa toda. Né? Hoje o senhor acha que o Congresso está mais informado a respeito do que... Eu acompanhei agora a CPI da Petrobras. Né? Primeiro, acompanhei, sou muito suspeito para dizer, porque advogo um pouco, advogo para a Petrobras. Né? A companhia se preparou muito bem para isso. Né? E na medida em que faziam-se exposições absolutamente técnicas, a PTI foi esvaziando. A oposição disse, vou me retirar. Se retirou, a CPI terminou. Acabou. Doutor Grossi. Mas é isso, é preciso de ter na cabeça que, assim, fulano é ladrão da companhia, não sei o quê. Isso é muito grave. As pessoas, antes de dizerem isso, né, devem pensar 2 minutos. Será que isso é mesmo? Tendo isso, muito bem, que se diga, que se põe na cadeia, essa coisa toda, né? Mas o político é muito afoito, ele não tem a cautela que o juiz tem, a calma, a tranquilidade que o juiz tem para emitir um julgamento. Né? Se todos os deputados se tornassem juiz, pobre do país. Doutor Grossi, o senhor não falou ainda a respeito da sua passagem pelo TSE. Pois é, numa certa ocasião eu tomei um susto quando um amigo ligou, o Fernando Neves ligou, dizendo assim, você sabe que você está na lista do Supremo para o TSE? Eu falei, está na lista do Supremo TSE. Tá bom. Dias depois eu vou lá ao Supremo, a trabalho, né? O Luiz Otávio, estava lá um grupo de ministros conversando. O Luiz Otávio disse assim, Grossi, você acha que foi o Zé Paulo que lembrou do seu nome para a lista, né? Não disse nem sim, né? Não foi não, fui eu, viu? Ele reclamou para terminar. Também não sei porquê, o governo do Itamar Franco me nomeou ministro substituto. Eu lá fiquei 2 anos como ministro substituto, trabalhando quando precisava, enfim. Terminado o meu mandato, já veio o governo Fernando Henrique, um homem influente me telefonou um dia dizendo, olha, eu batalhei pelo seu nome até hoje, mas agora entrou uma figura muito proeminente aqui batalhando, de maneira que se você tiver um pistolão, use, senão você não vai ser nomeado. Diz assim, fulano, primeiro você não me disse que ia trabalhar com meu nome, se você tivesse me dito, eu diria, não faça isso. Você fez, muito obrigado. Não tem pistolão. Se tivesse pistolão, não usaria dele. Esse cargo, é muito honroso para se pleitear e muito oneroso para se rejeitar. E fiquei sem ser nomeado um tempo muito grande. Mas continuei na lista, acho que eu compus, se não me engano, 14 ou 15 listas do Supremo. Toda a lista que o Supremo fazia, lá estava José Gerardo Grossi, por teimosia. Acredito que era por teimosia já do Supremo. Depois, um dia, o presidente Fernando Henrique me nomeou de novo juiz substituto. Né? Depois, como é que foi? Acho que o Lula me nomeia juiz. Tem um episódio no meio disso. Tem um episódio no meio disso. Você pede para não ser nomeado. Houve um momento que eu era advogado e o caso ganhou uma repercussão enorme, aquele Eduardo Jorge, que era secretário particular aí do Fernando Henrique. Né? O senhor foi advogado dele? Um tempo muito grande, né? De repente está lá meu nome numa lista para ministro do TSE. Ih, meu Deus do céu, esse presidente Fernando Henrique nunca me nomeou. Mas como que esse diabo resolva me nomear agora? Vamos dizer, está pagando o advogado Eduardo Jorge com nomeação para o TSE. O que me ocorreu? Sem saber que aquilo é um suplício, né? Aquilo é um suplício para a gente, é uma trabalheira infernal. Trabalha madrugada dentro, toma bronca da mulher da gente quando chega em casa às 2h30 da manhã. Não é que você paga até agora, que TSE é coisa nenhuma, né? A questão é que até as 2 da manhã e continua acordando às 5. Não há condição. Mas então eu falei, puxa vida, se acontece isso é uma porcaria para mim e para o meu cliente.
Então procurei naquela ocasião uma única pessoa com quem eu falava no governo, e dava com ele por outras razões, essa coisa toda, que era o hoje governador Zé Serra. Então procurei, telefonei para ele, vem tomar café aqui. Quando o Serra, vim te pedir um favor aqui, é inusitado, mas se você puder, faça, se quer. Você se dá muito bem com o presidente da República, entendeu? Eu não conheço, nunca vi na minha vida, nunca falei com ele. Você pode fazer um favor para mim? O que quer? Pediu ele para não me nomear juiz do TSE. Não, não é? Nunca tinha recebido. Essa é inusitada. Eu falei, olha, é muito honroso isso, mas neste momento eu advogo fulano de tal, assim. Aí E se vem uma não haveria nomeação, nenhuma dúvida nenhuma como que era pagamento. os jornais dariam como certo. Pagou o advogado Eduardo Jorge nomeando para o TSE. É verdade. Embora o TSE pague assim um mínimo de dinheiro, um jeton mínimo, né? E embora seja uma trabalheira monumental, a empresa depois de dizer isso, virou isso. Eu fui pago com o governo, dinheiro do governo. Realmente ele não me nomeou. Posteriormente ele voltou a me nomear juiz substituto, depois aí já foi o Lula, né, que me nomeou. O presidente Lula me nomeou juiz efetivo. Eu, quando completei o segundo mandato de juiz efetivo, pedi por carta, disse ao então presidente, Marco Aurélio, que não gostaria de ser reconduzido. Mas antes que o Marco Aurélio tomasse providência dessa comunicação minha, aconteceu uma coisa absolutamente inusitada, não sei se te contei isso um dia. Numa mesma oportunidade, estavam terminando os mandatos do ministro César Peluso, do ministro Joaquim Barbosa e o meu próprio. O Supremo vai então examinar a recondução do ministro César Peluso. Reconduz por 10 votos, ele em geral se abstém de votar. Em seguida, examinar a recondução do ministro Joaquim Barbosa. Reconduz, também seu voto dentro, 10 votos. Examinar a recondução do ministro José Gerardo Grossi. Me reconduzem por 11 votos. Aí eu corri atrás do Marco Aurélio, vocês estão usurpando a função do presidente da República, vocês têm que fazer uma lista de 3 nomes, e é ele que nomeia, não é vocês que reconduzem. Ih, rapaz. E saiu, está publicado no Diário Oficial, no Diário da Justiça, essa bancada do Supremo. Foi equiparada a ministro supremo. Pelo menos nesse instante, eu fiquei equiparado a ministro Supremo. Você foi reconduzido como ministro do Supremo do STF. Forma de recondução foi a mesma. Mas isso é que eu gosto, mas isso é que eu fico assim admirado de ver, compreende? Porque você é uma unanimidade. É verdade. Não tem isso não. Aí, Não, mas é uma pessoa que tem um bom relacionamento, não é mesmo? Com todos os presidentes presidente da República, da extrema direita à extrema esquerda. a democracia é coisa melhor. Mas eu tenho. Estava vendo a eleição da ordem, acho que é bonito, né? Já que o sujeito se encalfinhado. Mas eu tenho a convicção também, você assim, não, eu estou sendo reconduzido em razão do meu elevado saber jurídico. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. O senhor gostou da matéria eleitoral, doutor? Gostei. É muito interessante. É uma justiça muito rápida, porque tem que ser muito rápida. Eleitoral A gente vê o efeito do julgamento, né? A gente assiste ao efeito do eleitoral julgamento. como se fosse um trator, ele vai passando. É verdade. Prazos curtos, né? Fases. Mas deve ser muito trabalhador para o advogado que ganha pouquíssimo ali, né? Porque você tem que decidir aquilo É simbólico. imediatamente. É simbólico. E dependendo do temperamento de cada um, eu, por exemplo, passei a me levantar. Eu me levanto todo dia, mas passei a dedicar todas as manhãs ao TSE. 5h30 até meio-dia era o TSE. E claro que eu fui abandonando um pouco minha advocacia com isso. E ainda assim eu estava me sentindo muito cansado. Na realidade, naquela ocasião, eu não estava bem de saúde. Tanto que as coisas se complicaram um pouco logo em seguida. Eu sou submetido a uma operação grande, né, invasiva, né, deixei lá 22 centímetros de intestino, com um tumorzinho pré-canceroso. E no dia que estava tirando pontos aqui, fez agora em um ano, dia 10, tive um infarto. Tive que ser levado às pressas para emergência, para botar estente, não sei o quê.
Então, não, o trabalho tão intenso se eu tivesse assim, o TSE, eu ia culpar o TSE por isso. mas Pode ter contribuído também, né? Porque essas coisas não acontecem de uma hora para outra. E é tenso, o ambiente é sempre é tenso. tenso, né? Tenho uma experiência agradável nesse ponto, que durante todo esse tempo, foram 8 anos de TSE na realidade. 2, mais 4, mais 2. Na realidade, são 8 anos. 3 períodos como juiz substituto e um como juiz efetivo, e eu não quis a recondução. Em toda essa temporada que eu passei lá, uma senhora perdeu um pouco a compostura dentro do meu gabinete. Ela pediu, eu deixei meu gabinete aberto para qualquer pessoa. A ordem lá era a seguinte: todas as pessoas que me procurarem, por favor, marquem horário para atender. Eu achava horrível juiz que fecha gabinete, não atende advogado. Eu acho Tá cheio deles agora, viu? Não, agora é regra geral. muito. É regra. E muito. Tem juiz aí de STJ aí, você pede uma audiência aí, mas daqui a 4 meses. Então, deixa a porta aberta, todo mundo quiser falar comigo, fala comigo. Eu culpo muito a OAB, não é isso? É. Porque o que o STJ faz ali com o advogado é falta de atuação de advogado. O advogado não podia permitir. Você não pode Colega entrar, nosso aposentado. você não pode entrar em determinados lugares, é vedado o advogado passar por aqui. E o advogado aceita isso. E com muita tranquilidade. Um advogado, ex-colega nosso, desembargador aposentado, ex-presidente do tribunal, ficou no gabinete de um juiz da primeira instância 2 horas, esperando que o juiz o atendesse. Você sabe. Eu sei. Foi Eu preciso sei. interferência de de Eu, não sei quem falar, doutor, desembargador, eu falei, eu não está quero aqui advogado. Há 2 Se eu horas. fosse advogado, teria que ser no escritório com a condição de nunca ir ao fundo. Mas a gente acaba adotando, assim, critérios, né? Por exemplo, eu tomei assim como critério meu hoje de advocacia, assim, não sendo convidado, eu não vou ao gabinete de juiz nenhum. Desde o juiz de primeira instância substituto até o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho nada que dizer a ele. Eu tenho que entregar um memorial, mas eu deixo lá com o protocolo. Isso mesmo. Acho que a melhor coisa que eu faço é isso. Há juízes que dizem, não recebo advogado. Um desses até foi meu cliente, mas você não recebe advogado, nem a mim, eu também sou advogado. Não pode abrir Sou exceção. amigo. Sou amigo. Nós temos um outro colega, viu, que esse não foi presidente do tribunal, mas foi desembargador, e estava numa sala para ser recebido pelo juiz, a quem ele examinou no concurso. Ele foi da banca e examinou. O sujeito deixou ele esperando lá mais de hora e depois mandou chamar, mas com a secretária, quer dizer, a diretora da secretaria do lado. Ele disse, não, eu precisava falar, era um assunto privado e tal. Não, então, mas ela é minha diretora, ela fica aqui só para anotar as coisas que eu vou mandar ela fazer e tal. Ele falou, mas eu... É um homem inseguro, né? É. Completamente inseguro. Doutor Gross. Mas a experiência foi muito válida, eu contava essa única pessoa, centenas, talvez milhares que eu tenha seguido lá, essa única pessoa que perdeu um pouquinho a compostura, paixão política, né? Quem sabe o senhor podia... Eu não posso nada, e a nossa conversa terminou naquela frase passada ali, até logo. Então, por tratar sempre com muito respeito, senador, deputado, todo mundo ia lá, conversava. Podemos conversar? Claro, podemos conversar, o limite do eu, né? Doutor Grossi, o que o senhor acha que poderia ser feito, tanto no campo legislativo, né? Quer dizer, sempre no campo legislativo, porque afinal das contas as leis são sempre feitas pelo Congresso, mas, digamos assim, o que poderia melhorar em matéria de lei e em matéria de procedimentos na justiça para que a imagem da justiça ficasse mais positiva do que é hoje? Eu acho uma coisa complicada, eu tomo assim, por exemplo, como... Vou partir de dados físicos, assim, por exemplo. Eu fiz referência ao tempo em que eu fui
assessor do ministro Hermes Lima, até com muita honra para mim, muita orgulho essa coisa. O Supremo Tribunal, como coisa física, estava reduzido àquele prédio projetado no primeiro momento pelo Dr. Niemeyer. O Tribunal de Justiça aqui, nosso Tribunal de Justiça, durante anos e anos e anos, funcionou em um andar de um bloco da Esplanada dos Ministérios, lá no sexto, né? De repente, fez-se aquele primeiro prédio do tribunal. O que a gente via, meu Deus, que absurdo, é o nada absoluto, não sei o quê, que monstro, para que isto, né? Rapidamente, ele já não dava mais, já se fez um anexo, já se fez o segundo anexo, já se tem que pensar em mais coisa. A situação de Brasília é uma situação absolutamente anômala. Né? Se alguém dissesse para mim, em 1963, 4, quando cheguei aqui, que hoje nós teríamos bem mais de 2 milhões de habitantes, parece que 2 milhões e 600 mil habitantes, maluco. E temos, essa é uma realidade. Não há como correr atrás de Brasília. Brasília vence qualquer corrida hoje, eu acho. Onde vai terminar isso? Não sei. E surpreende qualquer administrador também. Não há quem consiga fazer isso. Não há quem consiga dizer, olha, Brasília está lá com 5 milhões de habitantes daqui a você está louco. De repente não instalou coisa nenhuma. Quem imaginava Brasília da porta de cima, Brasília, né? Onde a gente conhecia todo mundo, batia papo, não sei o quê. Brasília, onde a carona era uma instituição. Oi, você vai para onde? Entra aqui que eu te levo, né? E todo mundo entrava, e todo mundo batia papo, todo mundo ficava amigo, não tinha violência, não teve contas de... Brasília hoje é uma metrópole enorme, né? Aliás, foi uma época que deixou saudade. Uma época que deixou saudade. Era uma cidade muito mais acolhedora, mais calma. Nunca nenhum dos nossos amigos teve notícia de um bárbaro crime, como tivemos agora com o nosso colega aí que você referiu. Mas todos nós éramos inimigos do Irajá, não? Foi assassinado o Copzinho. Mas olha, a cidade para mim já não é mais aquela que eu esperava, porque houve uma época que eu adorava, agora eu já tenho cuidado, né? A minha mulher, quando vai pegar o carro no estacionamento, ela olha para todos os lados, olha embaixo do carro, aí não dá, né? Vai criando paranoias. Não, mas aí eu acho que merece uma reflexão a respeito de políticas urbanas. Nós não podemos permitir que haja essa tendência de todo mundo ter que sair do seu interior para ir para a capital. Então hoje que nós vimos, não é só Brasília não, nós vimos um inchaço em todas as grandes metrópoles, não é isso? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, e a pessoa tem que ir mesmo, por quê? Porque onde ele está lá naquele seu interior, Abricampo, Itapecerica, não tem nada, não tem nada. Inicialmente... Não tem escola, não tem hospital, mesmo. Não tem trabalho. Inicialmente isso foi produzido pelo êxodo rural. O mundo do campo foi se desabitando e mandando gente para as capitais. Você encontra vaqueiro, boiadeiro, carreiro, de água quatro. Atualmente a cidade pequena não oferece nada. Visita o sul da Itália que você vai ver o retrato do que será o Brasil. Calábria, por exemplo, você encontra pessoas velhas, não encontra um jovem. Nós tivemos lá, né? Na Europa, Calábria, região pobre, né? Mas nós temos... Os jovens são mandados embora. Nós temos um municipalismo, acho que eles têm mandado muita gente para a Alemanha. E eu tenho para mim que o país que nos dá a lição de municipalismo é a Alemanha. Na Alemanha você encontra ali cidadezinhas com o quê? Com 2 mil, 3 mil, 5 mil, mas tem universidade da melhor qualidade, né? Você tem todas a estrutura, a pessoa não sabe. Por que uma cidadezinha hoje do interior não pode ter um nível de uma qualidade, um nível de vida bom? Pode ter. Deve ter. Isso é falta de políticas. A verdade é que nós não temos política pública de coisíssima alguma. Então o que vai acontecer é sempre isso, a pessoa tem que sair das cidades, e o que nós estamos verificando é um empobrecimento muito acentuado do interior. Você não tem nada.
Então o que tem que ir? Tem que cair fora mesmo. E há um fenômeno interessante no país também, é o seguinte, as pessoas mais ligadas academicamente às áreas que lhe interessariam, isso, os sociólogos, os antropólogos, os filósofos, têm uma necessidade absoluta de um engajamento, não é político, é partidário. Eu sou pró fulano de tal, sou contra fulano de tal. Eles deixam de ter vida acadêmica para ficar passeando aí nos jornais, dando palpite, não sei o quê, ganhando dinheirinho a mais. Nossa, eu sou contra. Eu sou contra. Ninguém faz política a favor aqui nesse país. Né? Nós temos que ser a favor de certas causas. Então um escreve, o outro rebate, não sei o quê. Meu Deus do céu, a imprensa é muito boa, mas deixa isso para jornalista. O sujeito que se considera um pensador acadêmico, político, deveria se conter. Eu prefiro Antônio, voto em Antônio, prefiro Manuel, voto em Manuel, mas ficar mais calado um pouco, como um cidadão neutro vendo uma coisa, ver se a partir daí eu posso construir alguma coisa. Isso não existe no país hoje praticamente. Doutor Grossi, o senhor pretende publicar essas suas defesas e essas... Não, isso é importante. Porque... Sei lá, eu... O senhor não vai publicar isso porque, de qualquer forma, isso também, esse trabalho todo que o senhor tem feito, isso também é história da magistratura, da sem justiça. dúvida. Vamos ver se O uma hora... Saulo Você que publicou um seja livrinho aí, publicado, foi um não. sucesso. Saulo, Ah, Deus me livre. você viu o livro dele? Eu li aqui de cabeça... De quem que é? Tem, Saulo. tem inumeráveis medidas, tem duas ali que me dizem a respeito, eu posso dizer, isso é mentira. É mentira? Mas de quem que é? De quem? O Saulo Saulo Ramos. Ramos. Ah, o Saulo Ramos. Eu não li o livro dele, não. Mas o livro dele fez furor. Fez, vendeu muito. Muita gente comprou aí essa coisa, né? E o seu conselho, doutor, a respeito, para aqueles que querem ainda estudar direito? Isso é para encerrar o nosso encontro aqui, né? Se deixar aqui, o Grossi é uma pessoa muito boa de papo, se eu deixar, ele fica conversando aqui. Eu quero aproveitar ao máximo a experiência que ele tem. Não, para Porque- melhoria da justiça, eu digo especialmente para a agilização e transparência da justiça. Primeiro eu voltaria àquele assunto que eu toquei inicialmente, que deveria dar uma sacudida já no ensino médio, já no ensino universitário, para ver se o cidadão para de olhar para o próprio umbigo e para a meia dúzia de bobagem que ensina a ele e passa a ter uma visão social, uma visão, olha, tem do meu lado, tem o Rio, tem o outro lado, tem Hermenegildo, da minha frente tem a Adelaide, tem a Maria Tereza, né? Ali do lado tem dois compadres. As pessoas hoje vivem a olhar para o próprio umbigo. Né? Assim, eu vou fazer concurso, eu vou ser procurador da República, vou ser delegado de polícia, vou ser juiz, não sei o quê. Só pensa naquilo. Não tem uma visão mínima. O juiz aí dá uma pena, puxa vida, eu condenei um ser humano, né? Que ele nunca viu na vida. E sai dali, da maior tranquilidade do mundo, vai brincar de videogame, eles gostam muito hoje. Então, eu acho que a primeira sacudida deveria vir do próprio sistema de ensino hoje. Acabar essa disputa miserável que há hoje, assim, colégio tal, tantos por cento de aprovado, colégio tal, tantos por... Isso virou uma loucura completa. Loucura completa para o país e para os pobres dos meninos que vão fazer vestibular, que estão doidos aí, não sei o quê. A universidade com aquela coisa bitolada para, vou preparar para ser juiz, preparar para ser... Meu Deus, prepara para ser um cidadão. Bom, escolhendo a profissão que ele quer. A profissão é apenas um item de uma cidadania. Né? Eu exerço isso, porque eu sou um cidadão com isso. Acabar com um pouco disso, para dar uma sacudida. E eu acho que Brasília, qualquer pessoa que pretender projetar minimamente Brasília em si, oferta de justiça, oferta do que foi de saúde, de segurança, pode estar falando uma bobagem, porque nenhum de nós acreditava numa Brasília em 2009, com o tamanho que Brasília é, e com um aspecto grave, né? Rio, São Paulo, enfim, as grandes cidades têm muito como absorver mão de obra. A indústria, comércio. Brasília, o grande empregador é o governo. E vai chegar um momento que o governo diz, olha, não tem mais vaga para ninguém, né? Fecha. Eu penso que haverá necessidade de criar pequenas e médias indústrias
especialmente nessas cidades próximas aqui, chamado entorno, porque não tem solução. Senão esse pessoal vai continuar a roubar mais, viu? Porque não tem onde trabalhar. Mas nós chegamos ao problema das políticas públicas. Nós não temos política de coisa nenhuma. Né? A tragédia nossa, eu acho que é que não. É uma falta de política. Nós não temos Muita improvisação. Mas a gente está precisando de ideias. Eu ando atrás mesmo de descobrir algumas ideias que possam melhorar a imagem da justiça. Sei lá, porque a gente vive nesse negócio há mais de 30 anos, né? A gente fala muito, mas as coisas vão indo. Apesar de toda a pancadaria da imprensa em cima da justiça, que a imprensa não tem tido condescendência. Não. A coisa vai indo. Né? É claro que a justiça é bom, porque a justiça... Aparentes desvios, por exemplo. Esse dia nós temos lido aí, vocês também, aquela história lá do Rio de Janeiro, de um homem que traficava influência dentro do tribunal, não sei o quê. É cheio disso, né? O Globo principalmente. Chegaram a ver, né? Envolvendo aquele Roberto Vider, que presidiu o TRE, que é um homem pouco simpático. Né? E um homem com sobrenome judeu, que domina inteiramente o tribunal, faz contratos enormes para blindar político. Né? Enfim, então, o DIP já entrou no meio também, o CNJ já está por lá, abrindo. Felizmente aqui nós não temos coisa como esta. Eu que saiba, não. Um desvio daqui, um desvio daqui. Mas o Rio é uma coisa quase institucional. O que eu dizia para Adelaide, nós vivíamos lá no Rio, essa coisa, porque 10 anos lá, eu não consigo advogar aqui. Já era observação do Vitor. Né? Era observação do Vitor. O Rio realmente tem problemas estruturais. Eu conheci lá bons desembargadores empenhados em mudar, mas é muito difícil você mudar um negócio que é quase cultural. Eram sempre minoria. O Zé Carlos Barbosa Moreira foi desembargador lá no TPM, que é uma criatura melhor do que a Garabão de Luiz, fantástico, né? Um homem adorável, né? Eu estou achando graça aqui de uma coisa que eu... Olavo Tostes seria trazido para Brasília. Eu uma vez fui numa vara que era para ver um problema de inventário, me pediram, eu fui lá. E cheguei lá, esperei, o funcionário não vinha atender. Aí eu chamei, digo, olha, eu gostaria de falar com um magistrado, eu sou colega dele, está aqui a minha carteira. Ele disse, doutor, o senhor devia ter falado antes. A gente botava lá o senhor correu um risco aqui grande, viu? Não pagou a taxa de expediente? Pagou a taxa de expediente. Eu no Rio de Janeiro, não está... Está gravando. Pode. Então o senhor encaminha o final do Rio? Não, mas eu acho que já foi encaminhado, porque você fez o pedido para que ele deixasse essa mensagem, né? Não deixou, poxa, porque pode encerrar. A não ser que ele queira complementar mais alguma coisa, nessa mensagem. Quer, doutor? O senhor quer complementar mais alguma coisa? Não, eu quero ficar muito agradecido a vocês de se lembrarem aí do meu nome. Eu nunca me atribuí qualquer importância, muito menos a importância que vocês atribuem a mim. Eu tenho procurado fazer na vida, advogado, hora melhor, hora pior, sempre com uma preocupação ética bastante dominante, enfim, não condescendendo, e levei minha vida assim, e digo que levei minha vida bem até agora e creio que ela já está se aproximando do fim, né, que são 77 anos. Muito jovem. É uma honra para nós, doutor Grossi. Doutor Grossi, se o seu nome foi apontado como pessoa que devia deixar esse depoimento, é porque é em razão de sua experiência, do seu conhecimento, e pelo fato também de você ter atuado nas mais diferentes áreas de justiça. Realmente. É isso? Então, o que eu falei, você é um brilhante advogado. É isso? Você foi um membro do Ministério Público também importante.
Você deixou a marca. Aí, Naquela ocasião, no primeiro momento, nós tínhamos a competência para denunciar ou não crime de segurança nacional. Olha, o que eu pedi de arquivamento aqui, o tio do Luiz Cláudio. Você lembra do tio do Luiz Cláudio, Jaime? Jaime de Almeida. Ele era do Supremo, né? Hein? Eu me lembro dele Pois é. já, idoso, magrinho, não é? Exatamente. Eu me encontrei com ele em algum Eram lugar dois nesse tios lounge. aqui, Jaime e Jairo. O Jairo era médico ginecologista, criador de cavalo. Lembra dele? Mas o Jair era conhecido como jogador de futebol, ele fez quase de trio. Pois é, ué. Trio maldito do Atlético. Como jogador excepcional. O Jairo. O Jairo era bom criador de cavalo, acredito que fosse bom ginecologista também. Não veio dizer que... E o Jaime depois até andou dirigindo tribunal, aí, se não me engano, né? O Jaime era um sujeito que estava indiciado aí no inquérito, ele tinha uma função qualquer aí. Um negócio tão absurdo, tão maluco, eu me lembro bem que eu sempre encontrava com o Jaime. Falei, rapaz, não te botei na cadeia, hein? Pediu arquivamento, uma dessas porcarias aí, bobajadas. Mas para nós, doutor Grossi, é uma honra ter vindo aqui. Muito ter obrigado, ouvido as suas muito palavras, obrigado. porque a nossa memória não ficaria completa sem o seu depoimento. Muito obrigado. É a questão da atuação nas mais diferentes áreas aí. E uma atuação marcante. Corajosa, segura. 77, dependendo do estudante aí. Eu creio. Já não estava gravando mais não. Não. Tá gravando, pode gravar. Pode encerrar.